Olá, amigos da comunidade do canal, tudo bem com vocês? A comunidade agora tem um nome. Eu pensei e botei um nome: CEL, Comunidade Espiritualidade Urgente. Se você ainda não acessou a aba comunidade aqui do canal, vai lá, sempre tem alguma novidade, sempre tem alguma coisa diferente que eu coloco lá. Vamos dar continuidade nesse vídeo àquela série que eu comecei falando sobre Provérbios capítulo 6, do 16 ao 19, onde eu abordo as 7 coisas que Deus abomina. 7 coisas que Deus abomina. Nós já temos 2 episódios, episódio 1, onde eu abordei os olhos altivos, a altivez, o orgulho, aquela coisa que a pessoa sempre olha para o outro como se o outro fosse menor. E o segundo episódio foi o episódio da língua mentirosa, aquele que está sempre proferindo palavras de mentira. Então, se você não assistiu, eu te convido, tem uma playlist aí chamada Coisas que Deus Abomina. E nesse vídeo nós vamos para o terceiro episódio e daqui a pouquinho eu vou te falar sobre o que nós vamos tratar nesse vídeo. Antes da gente entrar no tema do vídeo, eu quero aproveitar aqui esse momento para te convidar. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu joinha se você gostar do vídeo. Se você não gostar, você pode dar o seu dislike, não tem problema algum. E o que é muito importante, ativa o sininho das notificações, que fica aí ao lado do botão de inscrição. Por quê? Porque assim, quando sair material novo, você recebe a notificação, clica lá, assiste e vai ser muito bom. Uma coisa importante e que tem poucas pessoas que têm feito isso, poxa, deixa o seu comentário. Vocês não sabem como comentário é importante para o algoritmo. O algoritmo gosta quando alguém comenta no vídeo. Nesse episódio 3, eu vou explorar 2 ideias que estão lá no texto de Provérbios capítulo 6. O assunto de hoje está no versículo 17, lá de Provérbios 6, que diz o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, nós já abordamos esses 2. E aí vamos para o terceiro item: mãos que derramam sangue inocente. E o quarto item diz: coração que traça planos perversos. Nós vamos falar hoje desses 2 itens, desses 2 assuntos. Então nós vamos explorar hoje essas 2 porções do texto, que é mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos. E vamos entender o impacto dessas 2 situações abomináveis perante Deus na nossa sociedade, nas nossas relações, nas nossas vidas. Vamos procurar entender. Então vamos logo para a parte 1. Mãos que derramam sangue inocente. Quando você pensa na história do mundo, né, quando você pensa na história da humanidade, nas guerras que já aconteceram, nos crimes violentos que acontecem toda hora, nas injustiças históricas que nós vemos, nós entendemos que desde muito tempo, nos tempos mais antigos, o derramar sangue inocente é uma tragédia que assola a humanidade. A violência, o assassinato, eles são condenados nas Escrituras. Lembra lá dos 10 mandamentos? Tem um mandamento específico: não matarás. Não matarás. E nas regras do Deuteronômio e do Levítico, existem diversos apontamentos ali sobre derramar o sangue inocente. E por que derramar o sangue inocente é uma tragédia quando nós pensamos em espiritualidade? Porque é uma ofensa ao Deus Criador, é uma ofensa àquele que criou a vida, aquele que concedeu a vida. E além do mais, a tragédia porque atinge e ofende também a santidade da vida humana. Quando nós falamos sobre derramar sangue inocente, essa ação ofende o Criador. Gênesis capítulo 9, 6 diz assim: quem derramar o sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Quando a gente pensa sobre isso, sobre derramar o sangue inocente, nós não podemos pensar somente no crime de morte. Nós não podemos pensar somente nos assassinatos, nas mortes violentas. Nós temos que ampliar o conceito, já que estamos falando sobre a dignidade do homem criado por Deus, e pensar também que
Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a injustiça no sistema judicial, praticamente em todo mundo praticamente está envolvido de alguma forma com injustiça no sistema judicial. A injustiça do sistema judicial é uma forma de derramar sangue inocente. Eu me lembro aqui do caso do João Pedro, que foi julgado esses dias. Vou deixar o link aqui no post fixado na descrição sobre este caso. O pré-adolescente, um adolescente, 14 anos, a polícia invadiu a casa onde ele estava e ele foi morto com vários tiros. E a juíza que julgou os policiais da Polícia Civil envolvidos nesse crime brutal, considerou que eles tinham que ser sumariamente inocentados, que o julgamento tinha que ser encerrado, porque eles estavam em legítima defesa. Legítima defesa de quê? O João Pedro não estava armado. Nós vimos a divulgação de um vídeo que não é um vídeo novo, porque o policial já foi julgado. Um policial lá nos Estados Unidos que uma mulher chamou esse policial na sua casa, porque ela tinha escutado um barulho e ela ficou amedrontada. O policial começa uma conversa com ela, ele fica alterado porque ela está com uma panela de água quente na mão. Não há nenhuma indicação de que ela realmente iria jogar aquela água nele. Ele manda ela largar a panela, ela pede desculpas e ela fala uma expressão religiosa: eu te repreendo em nome de Jesus. Eu não sei por que ele fica furioso e diz que vai dar 3 tiros na cara dela, e realmente ele dá. E se não fosse o outro policial, colega dele, ter ligado a câmera, nós nunca saberíamos o que tinha acontecido ali realmente. Derramar sangue inocente fere a dignidade humana. Então, sejam forças policiais, sejam forças militares nas guerras, quando atingem vítimas inocentes, que na maior parte das vezes são vulneráveis, elas estão afrontando a Deus. E tem mais um ponto. Quando inocentes são condenados, ou vítimas não recebem a justiça reparadora que mereciam, novamente há uma violação dos princípios divinos de equidade e justiça. E isso faz parte do derramar o sangue inocente. Isaías 59 é um texto que eu recomendo que você leia. Eu não vou ler ele inteiro porque o texto é um pouco longo. Ele fala sobre este assunto, sobre a injustiça, sobre a justiça. Há ecos de Provérbios 6 lá, como também em Romanos, Paulo cita esse texto. Mas olha o que diz Isaías 59, versículo 7. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, desolação e destruição estão nas suas estradas. Então, essa atitude das pessoas, sejam atitudes individuais ou atitudes institucionais, que violam a santidade da vida, seja através de ações diretas, como um policial que atinge um adolescente, ou um policial que atinge uma mulher, ou uma guerra como Gaza, onde um exército destroça civis, que não tem nada a ver com os terroristas. Isso é derramar sangue inocente. E isso é abominável perante Deus. A bala perdida, tão comum aqui no Rio de Janeiro, nos faz pensar: será que são balas perdidas mesmo? Ou será que são balas que apenas encontram um setor da sociedade para atingirem? Para você ter uma ideia, em 6 anos, contando de 2016 a 2022, nós não estamos computando aí 23, nem 24, que já teve muitos casos de bala perdida, só no Rio de Janeiro, mais de 1.000 pessoas foram vítimas de balas perdidas no Rio de Janeiro. Foram vítimas de alguma forma de ferimento através de arma de fogo. Esses incidentes, eles ilustram o horror
que é o sangue inocente sendo derramado. Não estou dizendo que 1000 pessoas morreram, mas foram atingidas. Muitas eram crianças que estavam ou brincando ou indo para a escola. Me lembrei aqui de um caso que aconteceu na Ilha do Governador. Uma menina estava brincando com o pai. Ela estava pulando no colchão do quarto dela e um tiro ultrapassou a janela da casa dela e a atingiu e a matou dentro da sua casa. Mais de 1000 pessoas vítimas em 6 anos. É muito grave isso. O Salmo 106, versículo 38 diz assim: derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Isso nos diz que quando o sangue inocente é derramado, há uma contaminação da terra como se fosse a um ídolo da morte, a um deus da morte, a esses deuses, esses ídolos da morte. E isso contamina, e isso fere a santidade de Deus e fere a santidade da vida. Não estou aqui querendo ser hiperreligioso, mas fere a santidade da vida daqueles que foram feitos à imagem de Deus. O segundo ponto é o coração que traça planos perversos. Gente, é muito sério isso, muito sério isso. Um coração que trama planos perversos é uma raiz maligna, uma raiz do mal. E eu não estou falando maligna no sentido de um diabo ou um demônio que se apossou daquela pessoa. Não, malignidade que está na pessoa, malignidade que está dentro dela. E se manifesta muitas vezes em ações terríveis. Quando alguém deliberadamente planeja o mal contra o seu próximo, está demonstrando um coração profundamente corrupto, um coração profundamente enraizado de coisas ruins. E eu quero dizer uma coisa para você: muitos crentes foram seduzidos pela história de que corrupção é apenas desvio de dinheiro. Não. A corrupção também está em traçar planos malignos contra o próximo. Quando, por exemplo, na pandemia, pessoas estavam tramando para desviar dinheiro da compra de vacina, conspirações, planejar na política, fazer o mal. Políticos que vivem, e aí eu não defendo aqui cor nenhuma de político, eu defendo caráter, defendo pessoas individualmente. Políticos que ficam utilizando-se de dossiês, montando dossiês. Agora, com a desistência do Joe Biden, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas estou falando em julho de 2024, poucos dias depois da desistência do Joe Biden, e provavelmente a Kamala Harris, a vice-presidente de lá, é que vai concorrer no lugar dele. A equipe do Trump divulgou que queria montar um dossiê para descobrir os podres da pessoa. Não é mais ideias, não se debate ideias. Traça-se planos perversos um contra o outro, pela sede do poder, pela vontade de ter poder a todo custo, pela vontade de dominar sobre o outro. Se traça planos perversos. Na política isso é muito comum. Se na política isso é muito comum, mas também existe traçar planos perversos dentro da religião, dentro da igreja, dentro do ambiente da comunidade dos crentes, sejam crentes de qualquer cor, de qualquer tipo de segmento. Olha o que diz o profeta Ezequiel no capítulo 34, quando ele fala dos pastores e as ovelhas. Veio a minha palavra do Senhor. Versículo 2: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Sabe por quê? Porque esse tipo de pastor,
que manipula através de planos perversos, ele está só interessado naquilo que é para ele, naquilo que vai dar vantagem para ele. Vantagem seja financeira, vantagem seja de poder humano sobre a outra pessoa, vantagem de, aí junta com o primeiro ponto que eu falei, vantagem de se envolver com política. Esse tipo de líder que usa a fé para manipular e explorar seus seguidores também está traçando planos perversos e também é abominável perante Deus, segundo o que está escrito em Provérbios capítulo 6, versículo 17. E você deveria pensar nisso, você deveria acordar, você deveria ficar atento sobre a sua liderança. Para de achar que liderança tem que ser seguida cegamente. Não, fique atento. Líderes religiosos que manipulam e exploram seus seguidores estão cometendo um grave pecado, porque estão pecando contra o outro, estão pecando contra os seus irmãos, estão pecando contra aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, porque distorcem, manipulam e transformam aquilo que é sagrado, aquilo que é puro, em coisa qualquer. Se você ainda não se inscreveu no canal, chegou até aqui, se inscreve aí, deixa o seu like ou o seu dislike e faz um comentário. Por último exemplo, um último exemplo de traçar planos perversos e que é abominável a Deus, eu queria dar para você no profeta Miqueias. Você já leu Miqueias alguma vez na sua vida? Eu li já, inclusive está até sublinhado aqui alguns textos de Miqueias. É um livro muito interessante. Olha só o que diz no capítulo 2 sobre pessoas que traçam planos perversos. São tratados por Miqueias como pessoas más, opressoras. Olha o que diz aqui. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. A pessoa que planeja sempre o mal, ela pode fazer. Ela está sempre pronta. Ela está sempre pronta para jogar uma fake news no grupo da família. Ela está sempre pronta a distribuir perversidade. Ela está sempre pronta para atacar um coração que planeja o mal. Um coração que está sempre contaminado. Olha o que ele diz sobre esse tipo de pessoa, os opressores da sociedade. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Esses são os homens de negócio. São corruptos, que está sempre planejando alguma coisa para tomar algo de alguém, que não ganha o seu sustento, o seu enriquecimento só pelo seu trabalho, mas está sempre planejando algo contra alguém, está sempre planejando como pode tirar algo de alguém. Mãos que derramam sangue inocente e corações que traçam planos perversos são sim abominações para Deus, principalmente porque são abominações que causam destruição e sofrimento. Nós não estamos nessa vida para causar destruição e sofrimento, minha gente. Nós estamos nessa vida para trazer mais vida, para compartilhar de mais vida. Por isso que fica cada vez mais difícil para quem tem um pingo de consciência cristã verdadeiramente apoiar determinados movimentos evangélicos no Brasil, porque são movimentos que trazem morte ao invés de trazerem vida. Você diz que segue a Bíblia, mas deixa eu te falar uma coisa, você dá muito mais ouvido ao que o teu pastor fala do que propriamente ao que está escrito aqui. Lutero lutou contra a Igreja Católica para que você e eu tivéssemos a liberdade de lermos as Escrituras e, na inspiração de Deus, entendermos. Busque entender você o Evangelho. Para de ficar ouvindo sem consultar, sem conferir. Para de ficar ouvindo gente que derrama sangue inocente através da prática da injustiça e gente
que vive tramando e traçando planos perversos para enganar as pessoas. Faça isso, liberte-se disso. Esse é o objetivo desse canal, é para te levar a conhecer um pouco daquilo que é o Evangelho de verdade, tá bom? Eu te agradeço se você chegou até o final. Vou deixar vários links aí desses assuntos aí no comentário fixado, tá? Conheça mais do canal. Se não se inscreveu, se inscreve e fica atento aí para os nossos novos materiais. Muito obrigado, que a gente continue lutando pela verdade. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.